Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira, véspera de feriado para você que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou Heitor Fredo e convido você a partir de agora até às 11h30 da manhã a ser nossa companhia, nossa audiência e participar conosco do nosso Manhã Bandeirantes no ar, trazendo as principais informações da região metropolitana de Campinas. Mas hoje não tem como, daqui a pouco vamos girar também a informação com Brasília, cobertura completa sobre a explosão, as explosões. O caso ainda investigado na Praça dos Três Poderes, praça ainda isolada parcialmente por forças policiais, quando agentes começaram a investigação da morte de um homem após 2 explosões em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. A gente vai girar a participação da nossa reportagem em instantes em Brasília. Às 11 da manhã está prevista uma primeira entrevista coletiva da Polícia Federal, trazendo atualização sobre o caso, sobre o perfil de quem é esse homem com os explosivos, as intenções, as possibilidades dele não ter agido sozinho, tudo que a polícia investigar, tudo que as autoridades tiver de informação, você vai receber em tempo real aqui no nosso Manhã Bandeirantes, na edição deste dia 14 de novembro de 2024, que também, claro, terá o giro da informação do que de mais importante acontece pertinho da gente. Para muita gente, hoje uma quinta-feira com cara de sexta, amanhã um feriado, que será prolongado com o final de semana no sábado e no domingo. Quarta-feira também tem o feriado do Dia da Consciência Negra. Então é uma semana que para muita gente tem uns pedaços de trabalho, outros pedaços de folga. Muita gente vai emendar e na Rádio Bandeirantes, na Band Mais TV, você vai ter, claro, sempre a programação ao vivo. Feriado, final de semana, sempre tem informação para você em FM 85.7, pelas plataformas digitais. Você nos acompanha pelo aplicativo Band Play. Muito obrigado a você que está conosco no portal bandmulti.com.br e uma ótima quinta-feira a quem está com imagens acompanhando a edição do Manhã Bandeirantes pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comigo nos estúdios, no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, na mesa de som, Roaldi Júnior, na Central Técnica, o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Antes de nós entrarmos no assunto que, infelizmente, é o assunto do dia, o ataque que aconteceu em Brasília, vamos saber como é que está Campinas nesta quinta-feira, um dia que promete ser mais uma vez chuvoso, previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Ontem tinha até uma possibilidade de temporal, chuvas mais fortes no final da tarde, no começo da noite, mas esse temporal todo não veio. Algumas chuvas isoladas, sim, foram registradas na cidade. Região metropolitana hoje amanhece mais uma vez com temperatura na casa dos 18 graus, mesma característica de ontem. Céu parcialmente nublado vai permanecer durante a manhã e ao longo da tarde os ventos vão ganhando mais intensidade. As temperaturas hoje devem chegar no máximo aos 27 graus na hora do almoço e não estão descartadas as chances de termos temporais nesta quinta-feira. Você que vai sair para o feriado, a instabilidade vai permanecer durante o final de semana, principalmente sexta, no dia do feriado da Proclamação da República, e no sábado. Estão projetadas chuvas mais fortes, inclusive, do que as de ontem e do que as que estão previstas para hoje. Isso em todo o território paulista. Chuvas previstas para o feriado de 15 de novembro e também para o sábado. No domingo, o tempo deve voltar a firmar e assim a chuva deve passar. As nuvens mais carregadas devem deixar
o estado de São Paulo. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 22,7 graus, pouquinho abaixo dos 23 graus, num dia em que a máxima não deve passar dos 27 graus. Importante para você que for viajar também ficar atento, ficar atenta às condições do seu veículo, se você está com a manutenção em dia, pneu está em ordem, não está careca, tem certeza que o motor aguenta a viagem que você quer fazer, tem certeza que o carro está com tudo em ordem? Se estiver, uma boa viagem, curta o passeio, curta o feriado, porque o trabalhador merece ter esse dia de descanso. O carro não está lá essas coisas? Não arrisque. Procure uma viagem de ônibus, um destino mais próximo, um caminho que você geralmente costuma fazer, se tiver algum outro carro na família, mas não se coloque em risco, não esteja nesse feriado também numa situação em que a preocupação fale mais alto do que a oportunidade de descansar. E aqui em Campinas, falando em chuva, a Defesa Civil realizou uma reunião com representantes das corporações que são certificadas com o selo Empresa Resiliente. Entregue no último dia 18 de junho e juntamente com Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e a equipe de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia. Isso para quê? Para reforçar o trabalho das operações chuva. O diretor da Defesa Civil, Sidney Furtado, foi quem conduziu essa reunião, entendeu como uma oportunidade em apresentar os detalhes do trabalho que a Defesa Civil faz e, eventualmente, contar com parcerias para que a cidade seja reforçada no atendimento à população. Qualquer problema com chuva, vale lembrar, o telefone da Defesa Civil de plantão 24 horas é o número 199. Telefone esse que, assim como o 190 da Polícia Militar, o 193 do Corpo de Bombeiros, é um número universal. Você que nos ouve em Hortolândia, Sumaré, você que nos acompanha em Valinhos, Vinhedo, toda a nossa região, 199 é o mesmo número de telefone para o atendimento à Defesa Civil do Estado de São Paulo. E para você programar também a sua viagem, é importante saber a expectativa de movimento nos principais terminais de Campinas. Aeroporto Internacional de Viracopos deve receber 207.500 passageiros entre hoje e segunda-feira. Há previsão de 1.447 pousos e decolagens no aeroporto de Campinas. Previsão de maior movimentação é para esta quinta, com pelo menos 45.500 pessoas circulando por Viracopos. E no caminho de volta, 46.200 passageiros no terminal na próxima segunda-feira. O horário de pico deve ser entre 5 da tarde e 11h30 da noite de hoje. Para o retorno no aeroporto de Viracopos, o horário de pico deve ser entre 5 e 10 horas da manhã. 5 da manhã e 10 horas da manhã. Em relação ao movimento das aeronaves, quinta-feira com 325 pousos programados para Viracopos, pousos e decolagens. Na sexta-feira, 300, segunda-feira, 344 pousos. Ainda não, daqui a pouco a gente vai fazer esse contato. A participação também de quem vai viajar para fora do país nesse fluxo de pessoas é considerado também nesse número que nós estamos trazendo do aeroporto de Campinas, uma demanda significativa para voos internacionais. Destinos mais procurados: Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Orlando, também nos Estados Unidos, Lisboa, a capital de Portugal, e Paris, a capital francesa. No Brasil, os destinos mais procurados para o feriado prolongado de quem sai do aeroporto de Viracopos são as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Vitória e algumas outras cidades do interior de São Paulo, mas aí não tem tantos voos. Nesse caso, a demanda maior é na rodoviária de Campinas, que tem no terminal Ramos de Azevedo a expectativa da passagem de 84 mil passageiros. 84 mil pessoas entre quinta e segunda-feira. Os horários de pico são hoje, amanhã, o próprio feriado, e na segunda-feira.
Pelo menos 18 mil passageiros devem passar pela rodoviária nesses 3 dias apenas. Os destinos mais procurados são a capital paulista, São Paulo. Muita gente opta por essa viagem a São Paulo pela rodoviária do Tietê ter mais opções de destinos mais facilmente encaixável com a nossa rotina em muitos momentos, ou mesmo aquela viagem até São Paulo para depois utilizar os aeroportos da capital, em Congonhas ou em Guarulhos. Outros destinos muito procurados para o campineiro são Rio de Janeiro, via rodoviária, Belo Horizonte, Curitiba e Praia Grande. Não tem previsão de tempo firme também para o litoral, expectativa de chuva. Se você for descer para a praia, é melhor tomar chuva na praia do que tomar chuva em casa, né? Mas saiba que você deve encarar, sim, essa precipitação como talvez não impeditivo, mas aquela aguinha no chopp. Mas eu preferia, repito, estar tomando esse chopp com água na praia do que aqui em casa. Há uma outra atenção a mais, claro, com as rodovias que cortam a nossa região, expectativa de grande movimentação no feriado prolongado do próximo dia 15, amanhã, 15 de novembro, dia da proclamação da República no ano de 1889. Vamos também trazer essa prestação de serviços ao motorista que está conosco, circulando pelas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, que fazem as ligações entre as principais cidades do nosso estado. A previsão para o sistema Anchieta Imigrantes, para quem for descer a Baixada Santista, é de fluxo intenso já a partir da tarde de hoje. A operação descida 7x3, 7 faixas para quem for descer ao litoral, 3 faixas para quem for subir, vai acontecer a partir das 11 da manhã de hoje, daqui a pouquinho, portanto, e seguir até as 2 horas da madrugada de sexta-feira. Então, daqui a pouco, o sistema Anchieta Imigrantes já com 7 faixas para descida, 3 faixas para subida. Às 5 da manhã de segunda-feira, ou do próximo domingo, já no domingo, 5 da manhã, inverte. São 7 faixas para subir e depois 3 faixas para descer. Expectativa de 362 mil veículos passando durante os 4 dias de feriado. No sistema Castelo Branco Raposo Tavares, maior número de veículos sentido interior a partir de hoje às 11 horas da manhã, seguindo até às 9 horas da noite de sexta-feira. No sentido capital, a previsão é que o maior congestionamento seja registrado entre as 9 horas da manhã e as 9 horas da noite no domingo. Estimativa no sistema Castelo Branco Raposo Tavares da passagem de cerca de 550 mil veículos. Para a gente falar sobre o sistema Anhanguera Bandeirantes, nosso convidado na linha conosco aqui no Manhã Bandeirantes nesta quinta-feira, véspera de feriado, é o João Moacir da Silva, gerente de operações da CCR Autoban. João Moacir, muito bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. O prazer é nosso aqui e agradecer o espaço, viu, Heitor? Qual a expectativa, João, sobre a passagem de veículos no sistema Anhanguera Bandeirantes? E nessa quinta-feira já deveremos ter o chamado horário de pico para quem quiser utilizar uma das mais importantes rodovias do país? Sim, a gente espera uma movimentação de 750 mil veículos entre chegada e saída da capital. Os horários de pico, a gente está prevendo aí hoje a partir das 16 horas, deve seguir até por volta das 20 horas. Na sexta-feira, das 9 da manhã até as 12 horas, e o retorno no domingo, das 14 às 21 horas. Portanto, a gente orienta, quem puder evitar esses horários, com certeza terá uma viagem um pouco mais tranquila, viu, Heitor? O sistema Anhanguera Bandeirantes tem a tradicional operação Caminhão. Isso vai ser realizado também no feriado prolongado? Exatamente. Na sexta-feira e no domingo, das 14 às 22 horas, caminhões com destino a São Paulo devem acessar a rodovia Anhanguera a partir da saída 48 da rodovia dos Bandeirantes e seguir até a região do Rodoanel, no KM23, acessando ali o Rodoanel. Essa movimentação que a gente realiza aqui, Heitor, é justamente para dar maior distribuição para o tráfego e garantir maior fluidez aí aos nossos clientes.
Quem for utilizar o sistema Anhanguera Bandeirantes, claro, assim como em qualquer outra rodovia, deve ter aquela atenção a mais com a manutenção do veículo, com as condições da pista, com o tempo chuvoso. E se houver a necessidade, como é possível entrar em contato com a concessionária CCR Autoban para um caso de emergência, João Moacir? Muito boa pergunta, Heitor. Principalmente a questão da segurança e a manutenção do veículo, né? Um simples check-up na garagem de casa já pode garantir uma viagem mais tranquila, verificar níveis de água, óleo, combustível, dar uma olhadinha ali na palheta do limpador, pode pegar uma chuva momentânea na rodovia e ficar na mão, né? E a questão do abastecimento, para não ficar com pane seca na rodovia, que é comum acontecer esse tipo de situação. E estando na rodovia, a questão aí da segurança, respeitar as normas de circulação, respeitar limite de velocidade, evitar paradas desnecessárias no acostamento, sinalizar toda a intenção de manobra, evitar o uso do celular enquanto estiver dirigindo, né? E a questão aí do cinto de segurança é importante para todos os ocupantes do veículo. Nós conversamos com João Moacir da Silva, gerente de operações da CCR Autoban, falando sobre a operação especial montada para o feriado de 15 de novembro. Conta também, claro, com a presença da Polícia Militar Rodoviária em postos estratégicos e atendimento e segurança a quem estiver utilizando as rodovias, né, João Moacir? Exatamente, nosso grande parceiro, né, e garante aqui a segurança do cliente na rodovia. Então, a Polícia Rodoviária tem vários postos de monitoramento. Para você ter uma ideia, Heitor, nós temos um policial 24 horas dentro do nosso centro de controle. O nosso centro de controle aqui, ele monitora todo o sistema Anhanguera Bandeirantes. São 110 câmeras monitorando todo o sistema Anhanguera Bandeirantes. Praticamente 100% do sistema hoje é monitorado. E tem a presença de um policial 24 horas dentro do CCO, fazendo esse monitoramento e direcionando as viaturas na rodovia. Conversamos com João Moacir da Silva, gerente de operações da CCR Autoban, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. João Moacir, um ótimo dia para você, um bom feriado prolongado e bom trabalho a toda a equipe da CCR Autoban. Nós que agradecemos o espaço, Heitor, e eu quero deixar também aqui os contatos da CCR, da Autoban, justamente para o cliente que estiver na rodovia. Então, a gente tem a cada quilômetro da rodovia um fone de emergência, que é só apertar o botãozinho ali, numa necessidade, essa chamada vai cair no nosso centro de controle, que vai direcionar o recurso necessário para lá. Antes de pegar a rodovia, né, o nosso cliente ele pode estar se orientando através do site autoban.com.br e ter todas as informações aqui do sistema Anhanguera Bandeirantes. E também o 0800 055 55 50 e o nosso chatbot, que é o 4589-3999. Então são vários canais que o cliente aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes pode entrar em contato com a gente e solicitar aí nosso apoio. Números importantes para deixarem salvos no celular para o caso de alguma emergência que tomara não seja necessário. Muito obrigado, João. Bom trabalho a você, a toda a equipe da CCR Autoban. Seguindo com mais orientações para você que for pegar estrada no feriado prolongado, falando agora sobre o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, expectativa de mais de 613 mil veículos nos próximos dias. Concessionária estima que o maior movimento seja sentido interior entre hoje, a partir das 11 da manhã e até as 10 horas da noite. Aí amanhã volta a ter um horário de pico entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. No retorno, sentido capital, maior congestionamento deve ocorrer entre 10 da manhã e 10 da noite do domingo e na segunda-feira entre 6 e 10 horas da manhã. Na rodovia dos Tamoios, a estimativa da concessionária é da passagem de 172 mil veículos durante os 4 dias de feriado. Rodoanel, trecho sul e leste do Rodoanel Mário Covas, com a estimativa de 704 mil veículos. Já no trecho oeste, circulação deve ser de mais de 889 mil automóveis. E no corredor Dom Pedro I, a concessionária Rota das Bandeiras estima a passagem de cerca de 710 mil veículos em 4 dias da operação especial. O maior movimento no corredor Dom Pedro deve ocorrer entre hoje, véspera de feriado, e segunda-feira. Hoje, obviamente, a saída para o feriado com uma estimativa de quase 240 mil veículos. Horário de pico, para quem for viajar, se programar 4 da tarde até as 9 horas da noite, com a pista sentido Jacareí, que conecta Campinas ao Vale do Paraíba, destino para as praias do litoral norte do estado, sendo trecho de maior movimentação. Um outro ponto que também promete estar muito carregado a partir das 4 da tarde é o acesso da rodovia Dom Pedro a Fernão Dias,
que faz conexão com o próprio Vale do Paraíba, mas principalmente para o estado de Minas Gerais. Para garantir as boas condições de tráfego, as obras das rodovias que formam o corredor Dom Pedro e causam bloqueio na faixa serão suspensas a partir de meio-dia de hoje. Tem também a programação de veículos de atendimento ao usuário, guinchos, ambulâncias, permanentemente na operação especial em pontos estratégicos da rodovia e no movimento de volta, estimativa de maior trânsito no domingo entre 4 da tarde e 7 horas da noite. São duas das rodovias mais utilizadas pelo usuário. Se você precisar, na rodovia Dom Pedro, de atendimento da concessionária Rota das Bandeiras, deixe salvo também o seguinte número no celular: 0800 770 8070. 0800 770 8070 é o número de contato com a Rota das Bandeiras, concessionária do sistema da rodovia Dom Pedro, o corredor Dom Pedro, que inclui a SP 332, que inclui a rodovia João Cerezé, que inclui o anel viário Magalhães Teixeira. 10 horas e 22 minutos, falando em rodovia. Olha essa história. Um ônibus que saía de Foz do Iguaçu, passava pelo nosso interior de São Paulo, tinha como destino a capital paulista, foi parado. O veículo descaracterizado, com um giroflex, e 2 homens que descem desse automóvel. Se apresentam como policiais civis, dizendo que precisariam fazer uma revista naquele veículo. Por quê? Ônibus que vem de Foz do Iguaçu, na verdade, em sua grande maioria, levava ou trazia gente do Paraguai, com compras. Comerciantes que vão ao Paraguai, que passam pela fronteira, era um ônibus de linha legalmente registrado na ANTT, com autorização para fazer esse transporte, e aí parecia uma fiscalização de rotina. Só que uma passageira que conversou com a nossa reportagem, ela olhou para aqueles 2 homens e disse: eu conheço esses caras, eles me pararam aqui semana passada e levaram produtos meus, comerciante que tinha comprado para revender esses produtos na capital paulista. E aí descobriram que aquilo que estava sendo montado não era uma operação da Polícia Civil, nada disso. Eram 2 criminosos que paravam esse ônibus, se passando por policiais civis para fazerem a fiscalização. Fake, mentirosa, e na verdade levar produtos para casa como se fosse uma parte de propina, o cafezinho para poder passar com os produtos, que estavam com documentação em dia, tá? Tudo pago, com nota fiscal, tudo certinho. Pois bem, não era uma operação da polícia, mas tinha um policial rodoviário no meio. Era um policial e um caminhoneiro que foram presos em flagrante pelo crime de roubo. O Tiago Ferraz traz a reportagem sobre esse assunto e ele conversou com 2 passageiros que estavam nesse veículo. A falsa abordagem policial aconteceu por volta das 5 horas da manhã, quando 2 homens se apresentaram como policiais civis e começaram a recolher os produtos de um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. O motorista desconfiou do procedimento e ligou para a polícia. Os suspeitos usavam uma viatura descaracterizada. A polícia militar foi até o local e encontrou o carro usado pelos suspeitos 3 quilômetros distante de onde o roubo tinha acontecido. Eles ainda se apresentaram como policiais civis, porém um deles confessou ser policial rodoviário e o outro motorista de caminhão. Quando nós vimos daí, abordou aquela própria polícia que não era polícia, simplesmente estava roubando a mercadoria. Aí nós ficamos traumatizados, né? Ficamos até com medo, né? Ficamos pensando o que está acontecendo mesmo. Daí eu fiquei pensando, falei, poxa, hein, será que é a polícia mesmo? Quem quer? Ana Carolina estava no ônibus e passou pela mesma situação na semana passada e teve os aparelhos eletrônicos e perfumes roubados.
No dia 6, eles já tinham efetuado a mesma abordagem, no mesmo ônibus que eu estava. E nisso, eles também já tinham pego uma mercadoria minha, mas era um dia que eles se aproveitaram. Era um dia chuvoso, um dia que eles usaram um pouco mais a ignorância para não deixar a gente sair do ônibus. Aí simplesmente pegaram a sacola. Tanto é que eu fui saber realmente, de fato, do roubo, só quando eu cheguei na rodoviária e não encontrava mais a minha sacola. Aí o motorista tinha avisado que tinham certos policiais, tinham parado o ônibus e pegado a mercadoria. A polícia apreendeu o veículo utilizado no crime e uma quantia em dinheiro que estava com os suspeitos. O caso foi registrado como roubo, uso de documento falso, usurpação de função pública e adulteração de sinal identificador veicular. E os presos ficaram à disposição da Justiça. Horas 26 minutos, 10h26, vamos para um rápido intervalo. Já temos nossas equipes a postos em Brasília, muitas mensagens chegando, ouvinte também querendo se expressar, falar a respeito das explosões que marcaram a noite de ontem na capital federal. Nós vamos trazer o giro dos repórteres, a participação do nosso ouvinte e falar desse assunto que não pode ser tratado como uma mera banalidade ou um caso rotineiro. Não pode ser normalizado o que aconteceu ontem em Brasília e a gente vai discutir esse assunto logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O agendamento para castração gratuita e microchipagem de cães e gatos para os moradores do Jardim São José, em Campinas, estarão disponíveis nos dias 18 e 19 de novembro. Para agendar, basta ir ao local, que será na rua Rodolfo Panoni, número 600, com RG, CPF e comprovante de residência em mãos. Importante que o tutor seja maior de 18 anos. O agendamento será das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde e serão oferecidas 1.000 vagas. Além disso, as castrações serão realizadas entre os dias 25 e 29 de novembro. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. O público pediu e a Band ouviu. Esse lugar é uma loucura. Pesadelo na Cozinha está de volta. Reveja as primeiras temporadas enquanto os episódios inéditos estão no forno. E pode deixar que o Jacan vai acrescentar uma pitada a mais de bronca nessa receita. Vergonha na confissão! Pesadelo na Cozinha, toda segunda, 10h45 da noite, na Band TV. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos, 10 horas 31 minutos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse agora há pouco, na manhã de hoje, em Baku, no Azerbaijão, onde ele participa da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29, que as explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília, ocorridas ontem, são graves e devem ser apuradas com extremo rigor. Um assunto que repercute já na imprensa internacional. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, as explosões foram uma manifestação isolada e não representam ameaças de um novo ataque como o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Geraldo Alckmin também não acredita que o caso de Brasília possa representar qualquer ameaça ao G20, que começa no Rio de Janeiro com a programação do G20 Social amanhã. Ele entende que não há nenhuma ligação entre o que aconteceu em Brasília com algum risco na capital do estado do Rio de Janeiro. Foram 2 explosões seguidas que ocorreram no início da noite de ontem na Praça dos Três Poderes, próximo ao Supremo Tribunal Federal. O STF foi evacuado em seguida. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal confirmou a morte de Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, ex-candidato a vereador pelo PL de Rio do Sul, cidade de Santa Catarina. Corpo que foi retirado agora há pouco do local, depois de um isolamento que durou toda a madrugada, um trabalho de perícia no entorno das casas que formam a Praça dos Três Poderes, casas que eu digo legislativo, executivo, judiciário, e também da garantia de que não havia nenhum outro explosivo junto ao corpo do criminoso. Terrorista? Ou é muito falar que um cara que explode bomba em Brasília é um criminoso, terrorista? Vai ser tratado como um manifestante? 10 horas 33 minutos. Já temos conosco a Adriele Carina, repórter direto de Brasília, confirmando inclusive a informação. Adriele, o corpo de Francisco Vanderlei Luiz já foi retirado do local, mas ainda há um isolamento parcial na capital federal. Adriele, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham, exatamente isso. Inclusive, nós estamos agora no ponto mais próximo de onde tudo aconteceu. Há bastante movimentação, tanto da imprensa quanto da Polícia Militar e também da Polícia Federal, que está fazendo essa varredura por toda a Praça dos Três Poderes. Importante a gente salientar aqui que a esplanada dos ministérios ela está parcialmente fechada, iniciando na Praça das Bandeiras até este ponto onde nós estamos aqui, que tem mais ou menos 1 quilômetro de distância, parcialmente fechada para veículos, mas pedestres ainda conseguem acessar parte aqui da esplanada. O corpo foi liberado para o recolhimento do Instituto Médico Legal. Ele ficou todo esse tempo aqui justamente por existir um artefato, preso a ele. Inclusive, a gente em alguns momentos conseguimos ouvir aqui barulho de explosões. De acordo com a Polícia Militar, a gente já confirmou essa informação, são artefatos que estão sendo detonados aqui no local por causa dessa varredura que já varou aí toda a madrugada até o momento. A gente consegue perceber aqui viatura do Corpo de Bombeiros Militar. Esse ponto
ponto que o nosso cinegrafista está mostrando agora foi justamente onde aconteceu uma dessas explosões que eu acabei de mencionar, justamente por causa desses artefatos que estão sendo localizados por toda a região aqui da Praça dos Três Poderes. Então, por causa disso, as agendas aqui, tanto no Congresso Nacional, Senado Federal e também no Supremo Tribunal Federal foram canceladas. Então, durante o período da manhã, o Congresso tem as atividades suspensas. Além disso, também o STF, até o meio-dia, está com as atividades suspensas. Volto com vocês. Bom trabalho para você, Adriele Carina. Em outro ponto da capital federal, a reportagem agora com o Caian Messina, contando pra gente, Caian, o que se sabe a respeito do perfil do responsável por essa explosão. Até aqui, tudo leva a crer, a indicação que a polícia já tem da investigação é de que ele agiu sozinho. É isso mesmo, Caian? Olha, por enquanto, esse é o caminho, essa é a principal linha de investigação por parte da Polícia Federal. Um lobo solitário que agiu de maneira premeditada. Agora serão requisitadas principalmente as câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Há suspeita de que ele já esteve nesses dois locais antes, justamente para planejar então este ataque. Francisco Vanderlei Luiz era de Santa Catarina, da cidade de Rio do Sul. Ele foi candidato pelo PL a uma vaga de vereador na cidade, não foi eleito durante a eleição de 2020 e tinha diversas postagens nas redes sociais com ameaças ao presidente Lula, a integrantes do Supremo Tribunal Federal e também do próprio Congresso Nacional. Há informação também já confirmada pela Polícia Civil do Distrito Federal que ele alugou uma casa em Ceilândia, uma cidade satélite que fica a cerca de 30 quilômetros aqui de Brasília. Serão feitas diligências nesse local para saber exatamente se há algum plano ali que foi deixado para trás, justamente para que a investigação realmente possa avançar. Também há suspeita de que ele teria um trailer e aí os investigadores estão realmente procurando onde está este veículo. Havia também a possibilidade, ninguém sabia ainda se o dono do carro era justamente a pessoa que morreu em frente ao Supremo Tribunal Federal e sim, fontes da PF, da Polícia Civil aqui do Distrito Federal já confirmam que se trata realmente da mesma pessoa. A expectativa agora é de que a Polícia Civil leve então, os homens do Instituto Médico Legal levem o corpo dele aqui da Praça dos Três Poderes para o IML para que possa ser feita a perícia, mas essa confirmação já foi feita com base na roupa que ele vestia, diante das gravações que foram obtidas pelas autoridades nas câmeras de segurança aqui de Brasília. Muito obrigado, Caian Messina. Bom, ontem, enquanto as explosões eram ouvidas nos 4 cantos de Brasília, atividades estavam acontecendo nas casas. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares estavam discutindo a PEC da imunidade tributária das igrejas. O assunto que estava em pauta na terça-feira é uma proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos religiosos no país. A sessão na terça foi encerrada sem votação da matéria e foi adiada para quarta. Ontem, os deputados estavam discutindo essa PEC, que é de setembro de 2023. Comissão de Constituição e Justiça já deu o aval. A autoria é do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, ex-prefeito do Rio de Janeiro, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, sobrinho do líder máximo da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo. No fim de novembro, a Câmara já tinha instituído uma comissão especial para analisar a proposta, chancelada em fevereiro desse ano. E agora eu quero que você preste atenção de como foi o momento em que as explosões foram registradas durante a sessão da Câmara. Ontem, a presidência estava com o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Não estava Arthur Lira presidindo esta sessão. E aí começam a chegar as informações de que algo muito sério estava acontecendo do lado de fora. Durante esse debate sobre a PEC, a alteração da Constituição sobre os impostos para igrejas,
e templos religiosos, alguns deputados se levantaram e disseram: presidente, com todo respeito, não temos condições de continuar sem saber o que está acontecendo lá fora. Há informações de uma pessoa morta, bombas sendo ouvidas, mas o deputado Sóstenes Cavalcante batia o pé até dizer chega, que não ia interromper a sessão. Você vai ouvir no áudio a voz do deputado Sóstenes Cavalcante, presidente da sessão, e 3 deputados que queriam de qualquer forma que informações fossem passadas e que a sessão fosse suspensa. Deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Você vai ouvir a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. E, por fim, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, aqui do estado de São Paulo, para você sentir um pouco dos bastidores de como foi Brasília enquanto as explosões estavam sendo ouvidas por todos, praticamente, na Praça dos Três Poderes. Presidente, o senhor já declarou encerrada a sessão? Não declarei encerrado. Nós estamos no encaminhamento, ouvi a favor que abriu mão, deputado Otônio, ouvi um contrário. São 2 encaminhamentos. Nós vamos... Deputado Sim, deputado Cláudio, quer a palavra? Presidente, o senhor já viu as imagens que estão circulando? Eu já vi as imagens. Vossa Excelência, isso. Eu já vi as imagens. Estou falando com o chefe da Polícia Legislativa, que junto com o presidente Lira estão conversando para tomar a decisão de a recomendação. Eu seguirei estritamente as recomendações do chefe de segurança da Câmara dos Deputados. Esse vai ser meu procedimento. Nós acabamos de receber, presidente, uma imagem de um corpo estendido no chão. Para Vossa Excelência entender, acabo de falar com o chefe da segurança e ele fala que não tem corpo. Então, vamos até as autoridades. Vamos levar as imagens até Vossa Excelência. Nós vamos até amanhã com isso aqui. A Praça dos Três Poderes está sendo evacuada nesse momento. O Supremo Tribunal Federal já foi. Eu não acredito que, em nome de ter que votar essa matéria a qualquer custo, deputado, eu não estou falando isso. Vai se manter uma sessão sem uma suspensão para que, pelo menos, os senhores possam dar uma satisfação ao conjunto dos parlamentares e de todas as pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo nesse plenário nesse momento. O carro explodiu aqui entre o anexo 4 e o anexo 2. Tem as imagens das explosões acontecendo. Será que tem que votar esse projeto a qualquer custo nesse momento? Não, pelo amor de Deus. Presidente, eu estou falando que eu estou aguardando o chefe da segurança da Câmara dos Deputados, falando com ele, já falei 2 vezes, e assim que ele me passar a recomendação do chefe de segurança, seguiremos a orientação dele. Presidente, encaminhamento agora. Toda a imprensa está anunciando, e nós estamos vendo as imagens, de que há uma pessoa que veio a óbito. E que, inclusive, há notícias que nos chegam, notícias de que já foram destruídos 2 drones rondando este poder legislativo. Como nós tivemos, no dia 8 de janeiro, um processo extremamente violento contra a sede dos 3 poderes, inclusive uma policial que quase perdeu a vida, que foi brutalmente atacada, acho que nós temos que preservar a discussão nesta casa e, ao mesmo tempo, a vida dos parlamentares, das parlamentares, e que este momento é um momento de notícias com muita gravidade. Não tem como continuar esta sessão como se nada estivesse acontecendo. Está acontecendo. Uma pessoa faleceu. Nós temos notícias de que 2 drones foram destruídos, drones que estavam sobre este poder legislativo. Então, portanto, presidente, eu preciso falar. Deputada, só para explicar a Vossa Excelência, eu estou em contato com o chefe de segurança da Câmara, que acabou de me dizer que não tem óbito ainda. Eu quero, com o chefe de segurança, está em contato com o presidente Lira e a recomendação dele, eu seguirei à risca. Só isso. O presidente já falou para ele de lá. Presidente, mas a questão é tão bem política. Existe uma banalização que está acontecendo. Por favor, eu não vou ficar neste embate. Eu já dei a decisão de que seguirei a segurança da casa. O que o chefe de segurança decidir, nós faremos. Para encaminhar a favor, deputado Gilson Daniel. O Brasil que está aplaudindo momento em que a bomba sendo explodida do lado de fora para encaminhar a favor e da Câmara Federal.
geral. Pessoas que estão aplaudindo, querendo deputado passar a Marcelo boiada Crivella. como se nada estivesse acontecendo. Deputado Marcelo Crivella, para encaminhar a favor. Essa última voz feminina que você ouviu é a da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, inconformada principalmente com os aplausos de colegas parlamentares que entenderam que não havia nada grave acontecendo para interromper uma sessão. O mais impressionante de tudo é o como Brasília, às vezes, com seus personagens, e a Câmara especialmente, parece viver numa realidade paralela. Não, o chefe disse que não tem corpo no chão. Naquele momento, todas as emissoras de TV já estavam em plantão. A foto do homem que foi o responsável pelo ataque já estava circulando na internet. Mas o chefe de segurança da Câmara não tinha informação de uma pessoa morta? Ou não era verdadeira a informação passada pelo deputado Sóstenes Cavalcante e havia ali a necessidade de colocar em discussão, de qualquer jeito, a PEC da imunidade tributária para igrejas, que era, na opinião dele, talvez mais importante do que a segurança dos próprios parlamentares, ou a segurança da casa precisa urgentemente rever os seus profissionais e os seus conceitos. Todo mundo, o planeta sabia que tinha uma pessoa morta, mas os deputados que estavam ali tinham a informação de que não, segurança disse que está tudo tranquilo, não foi nada. Com relação aos drones que foram citados pela deputada Érica Cocai, ontem um drone caiu no anexo 4 da Câmara na noite, momentos depois da explosão, na imediação do Congresso. A informação foi confirmada por agentes de segurança e a sessão do plenário, depois de um tempo, foi suspensa. Depois de toda essa reclamação dos parlamentares. Daqui a pouco, às 11 da manhã, tem a expectativa para a primeira entrevista coletiva sobre o assunto por parte da Polícia Federal, que vai encaminhar o inquérito ao ministro Alexandre de Moraes. E o que pensa o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas a respeito deste assunto? Vamos trazer a participação de quem está conosco pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Mensagem que chega da Carmen, final do telefone 9849. Heitor, bom dia. Para a direita brasileira, isso é normal. Estava acontecendo um atentado e para o deputado do PL que presidia a sessão da Câmara, ele que é de direita, estava tudo normal. Na visão da Carmen, ela entende que os deputados de direita veem como mais importante passar a PEC da igreja do que a segurança da própria casa. Onde vai, da segurança própria, onde vai seu curral eleitoral. É a mensagem da Carmen, final do telefone 9849. Muito obrigado, Carmen, bom dia para você, obrigado pela participação. Mensagem de áudio chegando também para compartilharmos com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Band de amigos. Para você ver como a direita é, né? Um bando de desequilibrados mentais que é da direita, né? O cara lá do PL lá, foi lá, tentou colocar bomba no carro lá, explodiu, só que foi fogos de artifício, aí foi lá, colocou bomba no corpo e se matou. Aí vai os caras lá há 4 anos atrás, invade o Capitólio lá nos Estados Unidos. Aí vai em Brasília, dia 8 de janeiro, vai lá, que aconteceu 2 anos atrás, também quebra tudo lá. A direita só tem doido. Tandy Negrão. Às 10h49, o Adriano Vermelho escreve: ainda está tudo muito nebuloso. Em tese, um, entre aspas, pobre homem dominado pelo seu fanatismo desmedido morreu em decorrência de um atentado à bomba, que ainda não se sabe se planejou sozinho, mas que explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal. Triste e alarmante, mas para mim não foi surpresa, escreve o Adriano. Claro que eu não sabia, mas esperava, até por conta da radicalização extremada de um grupo radical de direita muito bem armado, completamente alienado e disposto a tudo para combater, como Dom Quixote, os moinhos comunistas que só vivem em sua imaginação. Confesso que tenho medo, amigos, que seja só o início de uma onda de violência extremista. Paz, precisamos de paz, é a mensagem do Adriano Vermelho. Mais participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes.
Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Dando a minha opinião aí do que aconteceu em Brasília, né? O rapaz que se explodiu lá. Eu acho que ficam diversas indagações. Em primeiro lugar, nós tivemos o Adélio da facada, né? Teoricamente, poderia estar envolvido com o PSOL, PT e tal. Agora, teoricamente, essa pessoa pode estar envolvida com o lado bolsonarista. Era um candidato do PL, alguma coisa assim. Mas eu gostaria de falar uma coisa que transcende Lula, Bolsonaro ou opiniões políticas, ideológicas. Eu acho que por que essa pessoa fez isso agora? Esse é um pensamento. Será mesmo que uma pessoa dessa, Heitor Fredo, não pensou que ia conseguir entrar dentro lá do Supremo com os ministros numa audiência e explodir todo mundo? É isso? Esse realmente era o pensamento da pessoa? Agora vamos jogar um pouquinho no lado político, né? Vamos jogar a coisa do lado político. Nós temos, desde os anos 90, Isso é público e notório, qualquer um sabe, você mesmo sabe, Heitor Fredo. O nós e eles que o PT inventou, né? Nós, eles. Eu lembro muito bem, fiz diversos comícios com o Lula aqui sonorizando, né? Que os sindicatos contratavam a gente, a equipe de som que eu trabalhava lá nos anos 90, e a gente ia lá no Largo do Rosário fazer. O Lula foi, acho que fiz umas 4 ou 5 vezes os comícios com o Lula lá, e sempre nós e eles, nós e eles, nós e eles. A pergunta, o reflexo é esse agora. A pergunta que eu faço para você, Heitor Fredo, politicamente falando, 8 de janeiro e esse atentado agora perto do G20, não está tudo muito encaixadinho, bonitinho? Nada disso deveria acontecer. Eu condeno, em primeiro lugar. Mas não está encaixadinho demais? Não. Essa é a pergunta que eu te faço. Não dá essa impressão que está encaixadinho demais para caber numa situação? Um grande abraço a todos. DJ Ale. Olha, sinceramente, DJ Ale, não acho que tenha qualquer teoria conspiratória por trás. Às vezes fica essa necessidade de encontrar explicações para uma pessoa que simplesmente é um xarope. Alguém que acha que vai resolver os seus fantasmas, os seus demônios da maneira mais violenta possível. Agora, os posts, as publicações feitas por Francisco Vanderlei Luiz, o tal do Tio França, ex-candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, Santa Catarina, são publicações que a gente vê todos os dias. Mensagens escritas nas redes sociais, cada vez com menos adesão, cada vez com menos likes, cada vez mais falando para a própria bolha, mas com teorias conspiratórias, com ideias malucas. São os mesmos, eu não estou dizendo que eles estão por trás desse ataque, mas todo mundo conhece um cara como esse Tio França no nosso ciclo social. Todo mundo conhece alguém que escreve absurdos nas redes sociais sobre política, que não consegue enxergar um palmo à frente da sua ideologia. Todo mundo conhece um primo, um tio, conhece um colega de trabalho, um amigo, um ex-amigo, que publica coisas como as que foram escritas antes desse ataque acontecer. E às vezes não se leva a sério. Não se entende que aquela pessoa, imagina que ele vai fazer algo absurdo, imagina que ele vai chegar a esse extremo. Chegou. Aconteceu. E outros iguais também podem se encorajar com cenas assim. É muito tenso o momento que nós estamos vivendo. E ou a gente olha com seriedade a gravidade do que está acontecendo, ou depois a gente vai estudar a história desse momento e ver como é que a gente deixou chegar até esse ponto. A Polícia Federal confirmou. Francisco Vanderlei Luiz era chaveiro, como eu disse, foi candidato a vereador, não foi eleito, fez ameaças ao presidente Lula e a outros políticos nas redes sociais. Era dono do carro que ele mesmo explodiu perto da Câmara dos Deputados, se aproximou do prédio do STF, tentou entrar, mas ativou os artefatos explosivos que estavam no corpo dele e morreu.
A Polícia Federal utilizou imagens de câmeras e as roupas dele para identificar o homem que vestia calças ilustradas com naipes de baralho semelhantes a palhaços. Há ali uma suspeita de uma referência ao personagem Coringa, que não tem nada a ver com política. A culpa agora daqui a pouco vai ser do personagem também. Mas tem uma necessidade de desviar o foco, de tirar a atenção, de tirar a responsabilidade de quem é criminoso nessa história. Francisco Vanderlei Luiz é o nome do responsável pela explosão de ontem. Se houver qualquer novo indiciado, também tem que ser preso. A principal linha de investigação é do tal do Lobo Solitário, que é aquele que age sozinho, que publicou uma montagem nas redes sociais minutos antes da explosão, com uma foto dele, uma música que não faz o menor sentido, mas com imagens de explosão, quase dando a entender que ele estaria contando o que viria a fazer. Só que aí estão tratando o caso como suicídio. Suicídio é algo sério que precisa ser melhor discutido na nossa sociedade, de pessoas que chegam a um extremo da depressão, de outros problemas psicológicos, psiquiátricos, e fazem mal a si mesmo. O que fez esse homem ontem em Brasília foi uma tentativa de um ataque terrorista que não teve sucesso, que resultou na própria morte. Não é uma pessoa triste, amargurada, que estava sofrendo e precisava de uma ajuda. Isso pode até ser um diagnóstico dele. Isso pode até ser um diagnóstico clínico. No futuro próximo, ele realmente tinha problemas psiquiátricos. Mas nesse país, toda pessoa que faz um absurdo aparece com laudo. É o racista que toma remédio, é o terrorista que é um suicida. Ou a gente começa a levar a sério o que está acontecendo nesse país, ou depois a gente vai lamentar o momento histórico que estamos vivendo, que é grave, que é sério, que pode ter consequências muito trágicas, drásticas, de violência, do perigo que nós estamos lidando com uma democracia cada vez mais frágil, cada vez mais flertando com o extremismo, com pessoas normalizando o absurdo. Quando a gente estuda o que aconteceu nesse país lá nos anos 60, antes da ditadura militar, a gente hoje lê os livros de história e pensa, meu Deus, como é que as pessoas se deixaram levar por essa conversa? A gente tá vendo a conversa se repetir e muita gente se deixando levar. Muita gente indo para o lado do extremo e outros tentando minimizar, diminuir esse ato grave, ato sério, esse ato terrorista e outros que também aconteceram. Agora, internamente ali em Brasília, informação da manhã de hoje da jornalista Mônica Bergamo. Olha a preocupação. Colunista da Band News FM informou que esse novo atentado realizado na Praça dos Três Poderes deve pôr fim às chances de aproximação do projeto que tramita no Congresso sobre uma possível anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Segundo a jornalista, a ação dos autores das explosões deu força nos bastidores ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e colocou uma montanha de pedra aos condenados. Isso é avaliado politicamente, segundo Mônica Bergamo, por um grupo próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que acredita que a pauta pode sobreviver como bandeira, mas que uma aprovação no Congresso deve encontrar muita resistência. Nós precisamos tratar com seriedade o momento político que estamos lidando. Tem muita gente que embarcou num fanatismo doente, tem muita gente que acha que vai resolver o problema se tornando Marte, e muita gente que não está entendendo que uma hora isso vai trazer consequências graves, seja com mais pessoas feridas e mortas, seja com o risco que nós estamos vivendo, também de um avanço de uma extrema-direita que já mostrou que vai a qualquer custo em busca dos seus objetivos. Não é disso que nós precisamos no país. Ou a gente senta e conversa como brasileiros que precisam chegar a um acordo de que a democracia tem que ser respeitada e que ganha-se e pede-se eleição para depois de 4 anos voltar a ter a disputa, ou a gente vai entrar num ciclo que eu não sei onde vai parar.
Estudar um pouco de história nessa hora também é muito importante porque tem muita coisa que está se repetindo hoje em dia. E tem muita gente que está gostando disso. 10 horas e 59 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta ainda hoje com esse assunto. Se tivermos início a entrevista coletiva, daqui a pouco a gente traz também aqui no Manhã Bandeirantes. Mas na volta a gente precisa girar outras informações porque temos coisas importantes também acontecendo nesta semana, neste mês. A gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre o incêndio que atingiu um prédio comercial no centro de Campinas, porque tem novas informações do assunto. Mas qualquer novidade de Brasília a gente traz e mais participação do nosso ouvinte também, sempre muito bem-vinda aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O agendamento para castração gratuita e microchipagem de cães e gatos para os moradores do Jardim São José, em Campinas, estarão disponíveis nos dias 18 e 19 de novembro. Para agendar, basta ir ao local, que será na Rua Rodolfo Panoni, número 600, com RG, CPF e comprovante de residência em mãos. Importante que o tutor seja maior de 18 anos. O agendamento será das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde e serão oferecidas 1.000 vagas. Além disso, as castrações serão realizadas entre os dias 25 e 29 de novembro. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade o projeto que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e particulares de todo o estado. A proibição vale para toda a educação básica, ou seja, do ensino infantil ao ensino médio, e se estende também para os horários de recreios e intervalos. Os estudantes que optarem por levar os aparelhos para as escolas deverão deixá-los armazenados sem a possibilidade de acessá-los. Neste caso, as próprias unidades de ensino deverão estabelecer protocolos para o armazenamento dos dispositivos. O texto estabelece 2 exceções para a utilização de celulares nas escolas. Quando houver a necessidade pedagógica para a utilização do conteúdo digital ou ferramentas educacionais específicas, e também para alunos com deficiências que requerem auxílios tecnológicos específicos para a participação efetiva nas atividades escolares. O projeto de lei segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas para depois virar lei. Se for aprovado, São Paulo vai se tornar o primeiro estado brasileiro a banir os celulares nas escolas. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Horas da manhã, mais 5 minutos. Agora são 11 horas e 5 minutos. Tem previsão para daqui a pouco a Polícia Federal, pela primeira vez numa entrevista coletiva, falar sobre as explosões que aconteceram ontem em Brasília. O corpo do responsável por esse ataque já foi recolhido depois de mais de 12 horas praticamente. Vai passar por perícia, encaminhado ao Instituto Médico Legal e daqui a pouco a expectativa da entrevista coletiva. Nós estamos monitorando com nossas equipes em Brasília. Assim que tivermos novidades sobre o assunto, nós vamos direto para a capital federal. Mas nesta quinta-feira, 14 de novembro, não podemos deixar de falar sobre saúde, um assunto que em novembro ganha um destaque a mais para a saúde dos homens. É uma das datas médicas consideradas mais importantes do ano, o Novembro Azul, um mês de prevenção e combate ao câncer de próstata, a segunda doença mais mortal entre homens brasileiros a partir de 45 anos. Agora, alguns avanços da medicina ajudam no tratamento do câncer de próstata, incluindo técnicas consideradas menos invasivas. E sobre isso, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo neste momento com o Dr. Dorival Duarte Júnior, chefe de equipe de urologia do Hospital São Luís Campinas. Doutor Dorival, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus queridos aqui da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre uma coisa muito importante, né, que é o Novembro Azul, que hoje abrange literalmente todos nós, e que todos os homens têm que ter conscientização para que a gente possa, na verdade, atingir números mais altos de cura quando venhamos ser acometidos eventualmente com o câncer de próstata. Um levantamento feito dentro do país aponta que no Brasil quase 90 mil casos são registrados por ano. Muitas dessas doenças ou muitos desses casos poderiam, de repente, já ter um diagnóstico mais precoce se o homem procurasse antes o atendimento médico e realizasse os exames que são necessários, doutor? Com certeza, né? Justamente esse levantamento está correto, né? No Brasil são praticamente de 70 a 90 mil novos casos todos os anos confirmados, tirando aqueles casos que ainda que são subdiagnosticados, né? No mundo são praticamente 1,4 milhões de novos casos todos os anos, né? E quando a gente consegue se conscientizar, e isso que é importante, a gente consegue educar, né, a população, e por meio, né, do diagnóstico precoce e o rastreio a gente faz pelo exame físico e pelo exame do PSA. 11 horas 8 minutos, a gente teve ali um pequeno corte na comunicação, a gente vai restabelecer o contato. Aumentar muito. Agora, 11 e 8, a gente está com uma variação no sinal da internet, na comunicação com o Dr. Dorival Duarte Júnior, chefe de equipe de urologia do Hospital São Luís Campinas. Vamos restabelecer o contato neste momento para que a gente traga essa importante informação sobre a saúde do homem, sobre a prevenção e como a tecnologia, o avanço da medicina vem sendo importantes auxiliares na saúde masculina. Doutor Dorival, o senhor me ouve bem? Eu lhe ouço bem, quero saber se vocês me escutam bem. Agora sim, conseguimos ouvir perfeitamente. Desculpe, doutor, o senhor falava justamente sobre esse atendimento precoce e como ele também é importante para os diagnósticos serem feitos no país.
Exatamente, né? Nós estamos falando sobre números, então, no mundo são praticamente 1,4 milhões de novos casos todos os anos. E quando o homem consegue fazer esse diagnóstico precoce, e a gente só consegue ir até o diagnóstico precoce se o homem que está assintomático, ou seja, ele não tem nenhum sintoma equivalente ao câncer de próstata, ele vai fazendo seu PSA e exame físico, nós muitas vezes diagnosticamos esse tipo de tumor, esse tipo de doença, num grau que está restrito à próstata. E quando a gente consegue fazer um tratamento de excelência para esse homem que tem a doença num grau de câncer restrito à próstata, a gente consegue cura em mais de 90% a 94% das vezes. O maior preconceito, não tem dúvida nenhuma, é o exame do toque. Como quebrar essa barreira e como mostrar para o homem que isso não afeta em nada a masculinidade dele, doutor? Isso é uma pergunta bem interessante, né? O exame do toque, ele é justamente um exame que ele faz parte do exame físico. Então, quando o médico também pega um estetoscópio, ausculta um coração, um pulmão, ele faz o exame físico. O exame do toque, que é justamente o exame digital da próstata, nada mais é também que o exame físico. As mulheres, nós sabemos isso muito bem, às vezes passam por esse exame físico com o seu ginecologista 1, 2, 3 vezes no ano, às vezes, né? E nós, homens, precisamos, a partir dos 45 anos de idade, passar pelo nosso médico urologista pelo menos uma vez por ano para a gente conseguir fazer esse exame, assim como o PSA. Há novas tecnologias e o avanço da medicina consegue hoje já trazer alternativas ao exame do toque, ou o exame de toque ainda é o mais confiável que nós temos em 2024? 11h11. Vamos restabelecer o contato com o Dr. Dorival Duarte Júnior, chefe de equipe de urologia do Hospital São Luís Campinas. Excelente pergunta, né? Porque quando 11h11, a participação do Dr. Dorival conosco aqui nesta semana em que é lembrado, dentro do mês de novembro, o Novembro Azul, ações que são realizadas em todo o estado de São Paulo para a prevenção, para a orientação. Diferente de outras campanhas, ela precisa também lutar contra o preconceito, contra aquela imagem construída ao longo de anos e anos, que na verdade só atrapalha a saúde da própria pessoa, só joga contra o próprio corpo da pessoa. Mas ainda é uma barreira, sim, que faz com que muitos homens não procurem o médico, não procurem um atendimento especializado. E aí, somente quando começam a aparecer os sintomas, somente quando começam a aparecer os indícios de que há uma doença, é que se procura o médico, ao invés de fazer o exame de rotina. Isso não é apenas para o câncer de próstata. Tradicionalmente, o homem é aquele menos cuidadoso com a própria saúde, historicamente é o que menos procura atendimento preventivo, mas no exame de toque especificamente não é só o descuido com a própria saúde. Existe também a barreira do preconceito. E é uma barreira que todo ano a campanha Novembro Azul vem para tentar derrubar, para tentar conseguir colocar na cabeça dos homens que, gente, a sua saúde é mais importante do que qualquer outra coisa. Você está presente em casa, com a sua família, para isso tem que se cuidar, tem que saber quais são os caminhos para isso e buscar o auxílio médico antes mesmo de se tornar algo considerado irreversível. E com relação às novas tecnologias, nós já temos o Dr. Dorival Duarte Júnior conosco. Doutor, falávamos a respeito do exame do toque. Existem hoje outras maneiras de realizar esse exame do câncer de próstata ou o toque ele ainda é o mais confiável para os médicos? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque nós sabemos que hoje o câncer de próstata, a gente faz a suspeita diagnóstica por meio do PSA e do exame do toque, né? Uma vez que a suspeita ela é confirmada, daí nós partimos para exames mais refinados, como é o exame, por exemplo, de ressonância magnética.
E esse exame, se ele mantém a confirmação de suspeita diagnóstica, daí a gente parte para a biópsia da próstata. O único exame, na verdade, que vai dar o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Mas não há nada mais confiável hoje do que o PSA, o exame do toque, para a gente poder estudar isso e gerar suspeitas diagnósticas. Dr. Dorival Duarte Júnior, para a gente finalizar, quais são os primeiros sintomas que o homem deve ficar atento que podem indicar alguma diferença ali na próstata e a necessidade da busca de um exame médico? Claro, é preciso fazer o exame rotineiro, mas quais são aqueles primeiros sintomas que devem ligar o sinal de alerta? Perfeito. O câncer de próstata é assintomático. Então, justamente o câncer não tem sintomas. É por isso que a gente engaja o homem, engaja a mulher a levar o seu homem até o urologista, para a partir dos 45 anos a gente fazer justamente o rastreio do câncer de próstata. Muitas vezes os sintomas, como dificuldade a urinar, acordar à noite para urinar, o jato sair mais fino, sintomas assim estão associados à hiperplasia ou crescimento da próstata, mas eles não estão diretamente relacionados ao câncer de próstata. Então não espere ter esses sintomas de crescimento de próstata para se ter o câncer de próstata. Quando a gente tem o câncer de próstata, mais uma vez, restrito à próstata, muitas vezes a gente consegue altíssimas chances de cura. E isso a gente consegue por meio de muitas vezes, de um tratamento de excelência, que pode ser, por exemplo, por meio da prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, e hoje a gente faz isso com excelência técnica de equipe médica e associada a altíssima tecnologia, por meio de uma técnica robótica, né, para que traz uma internação muito mais curta para os pacientes, eles se recuperam muito mais rápido de uma cirurgia, eles não precisam de transfusão de sangue, que precisava muitas vezes em cirurgias convencionais, e os pacientes têm resultados oncológicos muito bons. Algo que o paciente reclamava bastante, ele tinha muitas queixas em relação a, por exemplo, a ficar muitas vezes com uma continência urinária atrapalhada, ou às vezes alterações na função sexual. E felizmente, né, com o uso de tecnologia e com expertise técnico, hoje a gente consegue, na maioria das vezes, em altíssimas porcentagens, poupar o paciente desses efeitos colaterais. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Dorival Duarte Júnior, chefe de equipe de urologia do Hospital São Luís Campinas, a respeito do Novembro Azul. Dr. Dorival, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Uma ótima quinta-feira, bom trabalho e uma boa campanha de Novembro Azul para toda a equipe também do Hospital São Luís Campinas. Meus queridos, muito obrigado pelo espaço, pela participação e, sobretudo, pelo poder ensinar e poder, na verdade, conscientizar a nossa população. Estamos sempre para ajudar, mas lembre que o mais importante é que a gente possa combater esse câncer de próstata com a informação. Agora 11h17. Manhã Bandeirantes segue com os principais assuntos desta quinta-feira. Deixa eu trazer uma informação sobre um dos mais importantes vestibulares do país, o da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Teve a divulgação da lista dos aprovados da primeira fase. Vem aí a segunda fase, o próximo passo para ingressar no sonho de tanta gente. O João Vitor Almeida é quem conta pra gente mais detalhes sobre como buscar o seu nome nesta lista. Consulta pode ser realizada na página da Conveste na internet, que é o www.conveste.unicamp.br. No total, mais de 13 mil candidatos estão sendo convocados para a segunda fase. Os locais de provas poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir do dia 22 de novembro, na página do Vestibular Unicamp 2025. A Conveste também está disponibilizando as notas de corte por curso e a tabela com a relação de candidatos por vaga para a segunda fase. Já as notas obtidas individualmente pelos candidatos na primeira fase ficam à disposição para consulta a partir de amanhã, quinta-feira. 11h19. Tem um recado para você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas nesta quinta-feira, 14 de novembro. O governo federal trabalha em parceria com o estado e com os municípios para São Paulo se desenvolver cada dia mais. Recursos federais vão tornar realidade obras há muito tempo esperadas, como o túnel Santos Guarujá,
para melhorar a vida da população e ampliar a capacidade de operação do Porto de Santos. Com recursos do BNDES, as obras do Rodoanel Norte vão avançar e o trem Intercidades, de Campinas a São Paulo, vai sair do papel. O financiamento do BNDES também vai viabilizar as obras da Rio Santos e da Via Dutra. Na capital, serão ampliadas as linhas Verde e Lilás do metrô. Com o PAC Seleções, 320 municípios vão ser beneficiados com 1.456 obras e ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana. Espera, porque não para por aí. São Paulo vai ganhar mais 6 policlínicas, um novo hospital da Unifesp e 12 novos campi de institutos federais. E ainda tem as mais de 294 mil famílias que já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É coisa que não acaba mais. É o governo federal investindo em São Paulo para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Bandeirantes. Segue interditado o prédio na rua Costa Aguiar, onde funcionava uma loja de artigos para festas. Depois de um trabalho pericial, a Defesa Civil esteve presente para avaliar as estruturas do prédio. O Corpo de Bombeiros levantou que o local não tinha documentação em dia e que o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, estava vencido. A repórter Júlia Zampieri atualiza as informações desse caso que marca esta semana em Campinas e ela conversou com o capitão Baquim do Corpo de Bombeiros, presente também na nossa reportagem. A equipe de fiscalização da Secretaria de Urbanismo esteve no local e fez a interdição total do prédio. Segundo a pasta, o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. O proprietário da loja de artigos de festas recebeu uma notificação para colocar agora o prédio em condições de estabilidade, segurança e salubridade. Além disso, ele também foi intimado a apresentar toda a documentação necessária para que possa reabrir o comércio de forma regular. Entre os documentos exigidos para o funcionamento está o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que no caso dessa loja venceu no último mês de agosto. O estabelecimento fica na rua Costa Aguiar, na região central de Campinas. O incêndio começou por volta das 5 horas da tarde dessa terça-feira. Foram mais de 2 horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros para controle das chamas. Nesse vídeo gravado por quem passava pelo local, é possível ver partes da fachada caindo devido ao fogo. Sai daí que vai cair no C. Cuidado aí, gente. No momento do incêndio, 14 funcionários estavam na loja. Ninguém se feriu. Segundo a apuração inicial, o fogo teria começado depois de um curto-circuito no segundo andar do prédio. Causa que ainda vai ser investigada pela perícia. Tinham 14 funcionários lá dentro. Teve um princípio de incêndio, tentaram apagar, até lá dentro tem um balde dentro de um tanque. Então estavam realmente tentando apagar esse princípio. A hora que viram que não dava, saíram da edificação. Não tivemos nenhuma informação de vítima, nem por inalação, nem por queimadura. Com a intimação, o proprietário tem agora um prazo de 3 dias úteis para apresentar a documentação. Na sequência, será aplicada uma multa. Se depois de multado o proprietário não providenciar os documentos, o prédio será lacrado. 11h23, a polícia de Campinas investiga uma briga que aconteceu na saída de uma escola aqui da cidade, envolvendo 2 alunas menores de idade. Mais grave ainda, o envolvimento de pais e de alguns funcionários nessa confusão. E para completar, vídeos que servem hoje como provas, gravados por outros colegas com a percepção ao fundo de que a grande maioria estava ali para instigar a confusão e pouca gente para separar. A reportagem é do Igor Val. As cenas de violência foram registradas por outros alunos da escola.
A imagem registra uma menina puxando o cabelo de uma colega também adolescente. Funcionários e pais tentam separar a confusão. Um dos adultos cai em cima da menina, que fica ferida. Outro vídeo mostra toda a movimentação que se formou em frente à Escola Municipal Edson Luiz Lima Souto, na Vila São Martim, em Campinas. E algumas das testemunhas instigavam ainda mais a briga. Depois das cenas registradas, o caso foi parar na delegacia e cada uma das adolescentes contou uma versão diferente. Uma das estudantes, de 13 anos, informou que foi surpreendida pela colega e agredida pela outra menina com a ajuda dos pais dela. Funcionários da escola também teriam apanhado. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Outra versão contada pela segunda adolescente envolvida na briga aponta que a confusão já estava marcada pela colega, com quem já tem desavenças por pelo menos 3 anos. E essa seria a explicação para o envolvimento dos pais dela durante a confusão. Os responsáveis contaram à polícia que já haviam pedido reuniões com a diretoria e familiares da colega de escola. Eles também ficaram feridos e fizeram exames no IML. Em nota, a Secretaria de Educação informou que fez o acolhimento das alunas e prestou assistências para as famílias. Ainda comentou que realiza ações para promover a cultura de paz nos colégios. A Polícia Civil segue investigando os fatos e o caso foi registrado como lesão corporal, contravenções penais e injúria. 11h25, uma última participação do ouvinte, uma última passagem por quem está conosco desde cedo. Obrigado a você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouquinho tem o Nossa Área com Carlos Henrique. Semana de data FIFA de novo. Hoje tem futebol, hein? Hoje tem seleção brasileira. E que emoção! A gente acompanha porque a gente gosta muito de futebol, porque a gente ama a Copa do Mundo, mas não é a mesma coisa do que acompanhar o time do nosso coração, né? 18 horas tem Venezuela e Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. A mensagem que chega aqui do Marcos Silva Bedin, morador de Hortolândia. Há muitos anos, PT e os sindicatos tentam diminuir a jornada de trabalho, mas não conseguem. Os sindicatos ficaram muito fracos e na Câmara dos Deputados nunca o PT teve maioria. Agora, com o vereador Rick, um ex-comerciário que levou para a internet e redes sociais, junto com a deputada Érica Hilton, foi possível, incrivelmente, levar para frente, provavelmente com uma vitória no Congresso, que desde os anos 80, mais ou menos, não vinha. A luta agora, portanto, é pela redução da jornada 6x1, fim dessa jornada de trabalho. E a última mensagem aqui, deixa eu agradecer ao Alexandro, morador do centro, pelo avançado da hora, Alexandro. A gente não consegue hoje colocar o áudio, mas amanhã a gente vai voltar no assunto e amanhã você, claro, terá prioridade para também participar conosco. O Celso Santos escreve o seguinte: é assustador que haja tantos loucos e extremistas ideológicos por aí. Eles precisam ser identificados, tratados ou até presos por seus atos. O clima no país não está bom e pode piorar. Acho que complica ainda mais o ambiente com piadinhas do tipo que só tem louco na direita, etc. O assunto é sério. Ser de direita ou esquerda deve ser apenas uma questão de preferência ideológica. O Brasil tem milhões de pessoas de direita e de esquerda. Pessoas decentes, cidadãos responsáveis. Porém, loucos e extremistas têm tanto de esquerda como de direita. A história é repleta de exemplos de ambos os lados. Nós, pessoas conscientes e responsáveis, devemos condenar o ocorrido, pedir investigação séria, mas nunca jogar gasolina na fogueira. E também, Celso, aqui palavras minhas, nós não podemos diminuir a importância e a gravidade do que aconteceu ontem e muito menos tentar justificar o ato de um criminoso terrorista, transformá-lo num mártir. A gente tem que ficar muito atento para que esse tipo de discurso não pegue, porque senão as cenas vão, infelizmente, se repetir. E a Polícia Federal, que tinha a previsão das 11 horas a entrevista coletiva, até agora nada. Mas, dentro da programação da Rádio Bandeirantes, você vai ter, logo depois do noticiário esportivo, Bora Brasil, 1h com o Joel da Atena, com a Ana Paula Rodrigues e a atualização também desse assunto. Nós ficamos por aqui com os trabalhos técnicos na mesa de som de Roaldi Júnior, na central técnica com Danilo Capucci e na coordenação do Gil Kleber. Carlos Henrique tá chegando, CH, o bate pesado para falar de esportes com o timaço de Carlos Batista no Nossa Área. Uma ótima quinta-feira a todos. Amanhã, feriado, estaremos ao vivo a partir das 10h30 da manhã, depois do Circuito Imobiliário. Até lá.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre